Fala pessoal, hoje 18 de novembro, vamos para nossa análise diária. A gente está com uma certa falta de liquidez desde ontem, então o preço está bem paradão desde o dia de ontem. A gente consegue ver isso nitidamente aqui no gráfico, ó. Olha a diferença de volume desse candle 4 horas de ontem de sexta-feira, 1 hora. Depois disso, os candles ficaram todos pequenos. Então quando acontece isso, provavelmente a gente está num padrão de equilíbrio nos tempos menores. O que é um padrão de equilíbrio? Geralmente quando o preço está indeciso. Então eu posso traçar pontos aqui no gráfico dessa forma, os pontos mais baixos e também os pontos mais altos. Isso geralmente vai dar um triângulo. Então desde ontem, quando o preço fez essa movimentação aqui, ó, muita gente acabou sendo liquidada, que até então essa movimentação aqui era para ter chegado embaixo do canal, mas do nada subiu até os 37 mil. O preço estava 36.000, 35.974 e uma vela só subiu para 37. Então desde essa movimentação o mercado ficou meio que indeciso. A gente tinha essa região aqui para poder buscar, o preço também veio ontem nessa região e agora a gente está dentro daquele triângulo. Então o que a gente pode ver aqui nas próximas horas? A gente pode ver justamente esse reteste justamente aqui embaixo no canal, e daqui talvez a gente tenha uma reação trabalhando dentro do canal. E por que isso ainda pode acontecer? Porque a gente ainda tem no 15 minutos essa região aqui ainda que não foi testada. Não foi uma queda tão forte, mas não teve candles de volta aqui. Esse candle aqui forte, que tirou muita gente do mercado, foi justamente para fechar essa região aqui. Então a gente estava com essa região aqui que não tinha volta. Então esse candle aqui justamente veio tirar essa galera daqui, ó, que tinha entrado em short. Mas a gente tem essa outra área aqui, que é na área de 37.400, que não teve volta lá. Então pode ser que as próximas horas seja para buscar justamente essa região aqui de cima, para tirar também essa galera que entrou em short justamente aqui no topo do canal. Então a gente tem essas duas possibilidades no momento. O preço pode tentar às vezes enganar você dessa forma aqui, ó, subir aqui, tá na metade do canal de novo, despencar e muita gente achar que o preço vai já buscar nossa liquidez semanal, que a gente também tá falando, mas pode ser que ele venha e mesmo que ele saia do canal aqui, talvez ele se apoie de novo nessa linha de tendência de baixo que a gente rompeu, entre dentro do canal e vai buscar essa região aqui, ó. Então essa seria a possibilidade mais complexa do preço fazer. Então antes de pensar naquele tipo de movimentação, primeiro a gente tem que ver o que vai acontecer dentro desse nosso triângulo. A gente precisa desse rompimento desse triângulo para um dos dois lados. Lembrando que triângulo simétrico também é muito traiçoeiro, não é uma figura muito que eu gosto de operar no rompimento. Porque acontece muito dele romper aqui para cima, por exemplo, e buscar o inverso, buscar a baixa, ou às vezes ele romper aqui para baixo e buscar o inverso. Então eu não te aconselho a operar alguma coisa durante esse rompimento aqui. Espere o preço chegar perto do nosso fim do canal aqui, para você deixar o stop abaixo do canal, como sempre, com o alvo na metade, ou até nessa região aqui, pode ser preenchida. Ou se o preço aqui romper para cima, não faça long nessa região. Espere o preço ir lá em cima e faça um short em alguma região por aqui. Então deixaria o stop também acima do canal, com um alvo no meio ou até no fundo do canal. Analisando aqui também numa hora, a gente tem essa região aqui nova, que também não voltou. Essa região também conflui com o nosso topo anterior, justamente onde a gente teve uma queda muito forte. Então pode ser sim que o preço venha buscar essa região aqui para tirar os apostadores de baixo. Para baixo aqui eu diria que essa região meio que já foi rompida, mas também não é impossível do preço vir aqui também buscar o restante dessa região e preencher todo esse vazio. Pode ser que isso aconteça também para depois a gente buscar alta. Então quando o preço está em dúvida assim, o que a gente faz? A gente vai direto para análise de sentimento. Então aqui na nossa análise de sentimento a gente começou a ter configurações interessantes a partir de ontem. Então nessa madrugada toda que o nosso long short começou a despencar e junto com isso o nosso long short começou a subir também sem parar. E o melhor, essas duas configurações estão acontecendo com o preço imóvel. O preço está travado nessa região. O que acontece muito, pela minha experiência, quando eu já peguei nossa análise de sentimento dessa forma? Isso daqui que aconteceu aqui atrás, ó. O preço geralmente faz essas explosões. É como se essa configuração aqui, juntamente com o preço travado, estivesse acumulando aqui forças e do nada explode para cima. Aqui no 15 minutos, se a gente der uma puxada nos gráficos, a gente consegue ver até mais nítido isso daí, ó. Porque o preço está meio que travado numa região, o open interest está aumentando pra caramba e o nosso long short está caindo. Então no momento que esse long short já entrar abaixo de 1 e esse open interest começar a subir ainda mais com o preço travado ou o preço caindo, é sinal que a gente pode sim buscar novos níveis acima para justamente liquidar a galera que começou a apostar aqui em short. Por que você sabe que as pessoas estão começando a apostar aqui em short, Jantes? Porque o open interest está aumentando, mais dinheiro está entrando no mercado. Inclusive acabou de vir uma vela de 15 minutos insana aqui. Esse aqui inclusive é o começo do estouro que eu acabei de falar aqui para vocês. Geralmente o open interest faz isso, dá uma subida forte para cima, o preço começa a subir
Assim que ele rompe esses níveis anteriores, esse Open Interest faz uma queda brusca aqui para baixo, que é sinal de fechamento de contratos, que são pessoas liquidadas ou que fecharam suas posições obrigatoriamente. Aqui atrás, inclusive, a gente teve a mesma configuração. Nesse momento aqui, ó, preço caindo, Open Interest subindo, do nada uma vela que tira todo mundo do mercado que estava apostando embaixo. Do nada também a gente tem a nossa redução no Open Interest também, que são contratos que acabaram sendo fechados obrigatoriamente com esse tipo de movimentação, porque esse tipo de movimentação agride muito. Estava em 36 mil, abaixo de 36 mil, foi parar nos 37 numa vela só, $1.000 numa vela só. Então isso daqui tira todo mundo que entrou aqui nessa região aqui super alavancado. Então é o que pode estar acontecendo nesse momento de novo. Então, resumindo nossa análise de sentimento no curto prazo, pode ser sim que a gente tem mais chance de buscar esses níveis acima. A gente não sabe por enquanto qual região, porque a gente está nesse triângulo. Por enquanto a gente precisa romper isso daqui, ó. A gente tem nesse rompimento aqui para cima, talvez a gente busque esses níveis onde justamente tem essa região aqui que ainda não foi testada, entre 37 mil a 38 mil. Lembrando que isso só vai se concretizar se pessoas não entrarem em long. As pessoas têm que continuar entrando em short e o nosso Open Interest tem que continuar subindo, juntamente com o volume do mercado, porque por enquanto esse volume aqui tá muito vergonhoso, não dá para fazer nada. Uma coisa importante que eu tava esquecendo de olhar aqui com vocês é o nosso total de cripto. Eu mencionei com vocês ontem que se a gente terminasse essa vela aqui embaixo, ó, a vela diária aqui embaixo dessa linha de tendência de alta, a gente meio que tava lascado, né? Porque a gente poderia vir buscar esse nível aqui, Fibonacci, do rompimento. Mas não foi o que aconteceu. O preço teve uma reação forte e já voltou para cima. Também eu tinha dito que se o preço conseguisse segurar aqui dentro, pode ser que nas próximas horas ele busque esse nível de liquidez aqui, ó. Então, buscando esse nível de liquidez aqui, talvez ele realmente faça o movimento final para realmente romper essa nossa linha de tendência de alta para baixo. Inclusive, se a gente formar essa figura gráfica, seria a figura perfeita para finalizar realmente um ciclo, nesse ciclo de alta, né? Seria praticamente como fosse um ombro, cabeça e ombro, que é uma figura clássica de reversão. Mas vamos ficar observando aqui as próximas horas desse dia para ver o que vai acontecer com esses candles. Inclusive, se o preço se manter aqui dentro e buscar essa região, a gente ainda tem o cenário perfeito ainda que pode acontecer, que seria o preço vir aqui e continuar realmente a subida do preço, né, se apoiando na nossa linha de tendência de alta. Se o preço fazer isso daqui e chegar de novo no nosso alvo, ele pode romper já, e fazendo esse rompimento e confirmando aqui acima, iria buscar o nosso próximo alvo aqui de 1,7 trilhões que eu mencionei para vocês. Então essa nossa análise aqui de curto prazo. Qualquer novidade ou mudança aqui, talvez eu volte com outro vídeo. Valeu!